quero só completar dizendo o seguinte, acho que o Renato hoje deu uma declaração pra lá de infeliz, uma das mais infelizes que eu já ouvi de um treinador de futebol na minha carreira de 35 anos de jornalista esportivo. O Renato disse hoje ao jornalista Diogo Dantas, do Globo, que o Soteldo teria sido contratado por ele, se dependesse dele, pelo Fluminense, mesmo que ele soubesse que o Soteldo estava machucado. O Renato alega que ele se machucou no jogo contra o Uruguai, pela Venezuela, depois o contrato já estava assinado, depois estava tudo sacramentado. Mas vamos lá, tem um parêntese nisso aí. O Fluminense não fez os exames médicos no Soteldo. Ele se machucou contra o Uruguai? Pode até ser. Mas quem garante que ele já não estava lesionado antes? Quem garante que um exame na véspera, a lesão pode ter sido escondida pelo Soteldo, a dor pode ter sido escondida, provavelmente foi, né, pelo Soteldo e pelo próprio Santos. Quem garante que um exame médico na véspera, 2 ou 3 dias antes, já não acusaria uma lesão? Né? Ainda que fosse menos grave, talvez ele tenha agravado jogando pela Venezuela. O Fluminense não fez o básico, o beabá do futebol. Exame médico para contratar um jogador de 40 milhões, gente. Não é de R$4 nem de R$40. Tá? 40 milhões. O Fluminense não fez exame médico. E o Renato está defendendo essa aberração e dizendo o seguinte, mesmo que eu soubesse, mesmo que ele estivesse machucado, nós teríamos contratado o Soteldo. O Renato não tem nem o que dizer sobre isso aí. Só tenho que lamentar, só tenho o que destacar o quanto isso é um absurdo, o quanto isso é um escândalo em relação a bom senso, em relação ao cuidado, ao zelo que você e que o presidente deveriam ter com o patrimônio, com o dinheiro, com o orçamento já minguado do Fluminense. Garoni, vou passar a bola para você aí sobre esse assunto aí, Soteldo, né, que no sábado o Fluminense acabou divulgando sobre a lesão, né, já chegou lesionado aos Estados Unidos, foi passear, não sei o que ele foi fazer nos Estados Unidos. O Fluminense divulgou a princípio que ele tá fora da fase de grupo. Fase de grupo, o cara tem uma lesão muscular grau 2. O prazo para recuperar uma lesão dessa é 30 a 45 dias. Ele vai jogar quando? Oitava de final é daqui a 11, 12 dias. Ele vai jogar? Ridículo. Nem treinou, né? Mesmo assim, que ele passe, mesmo que o Fluminense vai passar. Se passar, o oitavo é daqui a 10 dias. A final é daqui a 26 dias. Nem se o Fluminense chegar à final, que não vai chegar, mesmo que chegue, ele não vai jogar. Então, se querem enganar, manda de volta. O que ele foi fazer nos Estados Unidos? Pra que ele viajou? Fazer teatro lá, de filmagem dele chegando? Aí com você, Garoni, sobre o time também, por favor. Não, e sobre essa fala do Renato, né? Porque assim, por mais soubesse que ele tá lesionado, eu contrataria, né? E pode ser opinião até de vários torcedores, mas beleza. Mas pagaria? O Renato tá disposto a abrir mão do salário dele para pagar o do Soteldo? Porque é muito fácil você pensar numa contratação sem você ter que pagar por ela. Porque isso é algo muito claro no futebol para mim há muitos anos. Dinheiro de futebol é dinheiro de ninguém, a não ser com a SAF agora, né? Porque é tratado como dinheiro de ninguém. Ah, não, paga lá. Ah, não, mas se não pagar, o cara não vem, então paga lá. Então você não tem aquela preocupação realmente com o financeiro. É o caso muito claro do Soteldo, porque não é nem uma questão só de você fazer exame, é de você fazer exame médico num jogador que nos últimos 5 anos, pelo menos, teve problemas físicos. Então, assim, poderia ser qualquer outro jogador a qualquer outro custo. Mas era um jogador que nos últimos 5 anos sofreu com lesões e com custo altíssimo, já fora da realidade. O Soteldo bem fisicamente, se não tivesse tido nenhuma lesão nos últimos 5 anos, mas com o mesmo desempenho que teve, a gente já poderia debater aqui o valor, o custo que foi a contratação do Soteldo. Agora, e a gente falou aqui antes, né, da gente saber que ele poderia ter uma lesão, ou que ele tinha uma lesão. A gente falou, olha, a grande questão do Soteldo é, financeiro, um valor muito alto, e 2, a questão física. E claramente já era um problema de cara. Lembro de ter falado aqui, ele falou, olha, na Copa do Mundo de Clubes, tudo bem, é um espaço curto ali, de repente vai acabar sendo útil, mas você esticando para a temporada e para a temporada, já que o contrato é longo, você pode começar a ter problemas. Nem começou, nem pisou em campo. Então, assim, é uma contratação que já começou errada na minha visão do Soteldo lá atrás. Ele bem fisicamente já era uma contratação para ser contestada pelos valores. E agora, com essa questão física, que já era sabida, não é uma novidade, não é o Cano, que a vida inteira jogou 50, 60 jogos por ano e, de repente, teve uma lesão. Não é isso. É um jogador que ainda é jovem, não tem 30 anos de idade, Soteldo, mas convive com lesão há muito tempo. Então, era algo que, minimamente, qualquer clube profissional deveria ter avaliado antes o Soteldo e qualquer outro atleta. Então, assim, ele inclusive aconteceu óbvio, né? Ele inclusive falou o seguinte, podia ser o Arias que tivesse machucado na seleção da Colômbia, podia ser o Lescano que estava na seleção do Paraguai. Ô, Renato, você quer comparar o Arias, que de 80 jogos do ano joga 79, com o Soteldo, que está na 4ª lesão muscular no ano, que nos últimos 3 anos teve 13 lesões musculares? É sério mesmo, Renato?
A gente tá com cara de bobo, de otário, de idiota, só pode ser. Porque o Renato falar um troço desse é tão absurdo, e isso só configura, na minha opinião, só deixa evidente o quanto ele se sente culpado pela contratação do Soteldo. Porque é uma declaração tão estapafúrdia que ele está querendo tirar o dele da reta, ele está querendo justificar. É defender o indefensável. Era melhor ficar calado para falar um troço desse aí. É melhor ficar calado. Tá comparando o Soteldo, que tá vindo de uma lesão da 4ª do ano, com o Arias. Podia acontecer com qualquer um. Não podia não, Renato. Isso não ia acontecer com Arias, isso não ia acontecer com Fábio, isso não ia acontecer com Samuel Xavier. A gente sabe com quem isso provavelmente aconteceria. E aconteceu. Fala, Bandeira. Foi falado bastante vezes aqui, a gente pensa às vezes que está falando o óbvio, o básico, mas tem que ser dito, porque nós falamos sobre aspecto tático, físico, técnico, psicológico. E fisicamente, que é um critério muito difícil no futebol, você tem que estar muito bem fisicamente hoje para jogar. Não adianta achar que a parte técnica vai sobressair se você não tem a parte física, se você não tem a parte psicológica. Nós nem batemos tanto, entre aspas, na parte psicológica do Soteldo. Nós falamos muito sobre a parte física, porque talvez o Renato Gaúcho pudesse lidar com ele de uma maneira tranquila, porque o Renato é bom nisso, o próprio Ilan falou aqui semana passada, e aí tudo bem, e eles estão bem fisicamente, ele ia contribuir. Tecnicamente, até na parte tática. Só que não, fisicamente, ele demonstra que não tem condições. Então, o Fluminense não faz os exames. Hoje, qualquer exame detecta desgaste. Nós não estamos falando apenas de lesão. O exame detecta um desgaste que pode virar uma lesão menos grave ou mais grave no decorrer do tempo, mais grave no decorrer do campeonato. Copa do Mundo, tiro curto. O Fluminense pegou um dinheiro que chegou recentemente para investir numa contratação para a Copa do Mundo. É claro que o Soteldo, tecnicamente, fisicamente bem, seria importante para a sequência da temporada e para os próximos anos de contrato, mas foi contratado inicialmente para a Copa do Mundo e não consegue jogar porque estava na data FIFA. Detalhe, ele não jogou o tempo inteiro no primeiro jogo da data FIFA. Ele jogou a segunda partida e foi ali que ele sentiu. Um exame detectaria pelo menos um desgaste extremamente perigoso, a ponto do Fluminense poder pensar ou repensar na negociação para frente. No mínimo diminuir o valor, né? No mínimo diminuir o valor. Quando você vai contratar, quando você vai comprar um carro, por exemplo, você não olha para o carro só o que ele vai te entregar, você olha os problemas para diminuir o valor. Você testa, né, o Garone? Se for carro usado, você vai pelo menos ligar o carro. Vai dar uma volta com ele. Tu vai negociar, tá fazendo barulho aqui, tá arranhado ali, isso aí. O farol não tá acendendo, é isso, pô. E de novo, aí o Fluminense alega, e há controvérsia sobre essa afirmação, o Fluminense alegou em nota no sábado, que solicitou ao Santos, né? Não foi nem nota, isso aí foi apuração de, não me lembro de quem foi, não vou dar o crédito porque eu não me lembro de quem foi, que o Fluminense teria solicitado ao Santos exame X e Y. Aí o cara que tem um carro ruim, sambado, com motor fundido, ele te passa a avaliação do carro dele, é isso? Então, adivinha o que o Santos falou pro Fluminense? Tá o ótimo. carro tá bom. Pode levar o... faz o cheque, faz o Pix e leva, mas tá muito bom, tá? É isso. Adivinha. Então, isso... E a controvérsia, o jornalista Gilmar Ferreira hoje disse o que eu já sabia, o que eu já tinha afirmado no meu canal, o Fluminense não fez exame médico. E mesmo esse exame que ele teria solicitado ao Santos, isso aí não há confirmação nenhuma de que houve essa solicitação. O Fluminense não fez o exame médico, né, informação trazida pelo Gilmar Ferreira, e contratou desse jeito. E contratou assim às cegas realmente, apostou porque estava fechando a janela, porque não sei o quê, porque senão não ia ter reforço. E aí, João? Apressado, né? Geralmente come cru, né? Não tem jeito. E tem aquilo, né? Ele só tá mostrando... O Mário tá mostrando mais uma vez a responsabilidade que ele tem como presidente. Esse cara queria ser CEO da SAF do Fluminense. Queria, não quer, tá? Ele quer ainda. Então, você, torcedor, que confia no Fluminense, que gostaria de ver o Fluminense em outro lugar, você acha que isso é a posição que você espera de um presidente de um clube? Contratar um jogador que não se sabe qual é a condição física dele, não se sabe se ele tem condição de jogo para amanhã, aí você contrata ele sendo só o seu único reforço da janela para uma das maiores competições de futebol que a gente vai ter. Ela está sendo instituída esse ano e vai ser, com certeza, uma das maiores competições de futebol. Você acha ótimo uma contratação que, realmente, eu acho que se o Soteldo tivesse 100%, tudo bem, é uma boa contratação, uma contratação que teria como adicionar muito para o elenco do Fluminense, mas a maneira como foi feita é só irresponsável. É uma maneira que você olha e fala, olha,
o Fluminense escolheu gastar 40 milhões de reais em nada, em um jogador que não existe hoje, um jogador que vem para daqui a 1 mês, 2 meses, talvez começar a treinar e desempenhar o que se espera, ou o mínimo do que se espera, porque a gente não sabe se o Soteldo ainda tem condições de jogo. A gente fala aqui sobre vários jogadores que chegam no seu auge físico e não tem mais como desempenhar. Que não vão te entregar 40 jogos no ano, vão te entregar 20, vão te entregar 25, e é o que o Soteldo pode ser amanhã. Ele pode ser um jogador que não tem mais condição de entregar 15 jogos no ano, como ele não vinha entregando no Santos. E hoje, isso é a contratação que o Mário Bittencourt fez pro Fluminense. Pois é, só para complementar aqui a informação dada pelo Gilmar Ferreira, ele afirmou o seguinte, inclusive, a lesão do Soteldo é a mesma que ele está tendo repetidas vezes, tem incomodado ele volta e meia, é a mesma que ele tem desde 2022, a mesma coxa, no mesmo local. Recorrente. Em outras palavras, para quem é bom entendedor de futebol, da gíria do futebol, tá bichado o Soteldo. O Soteldo tem um problema crônico no mesmo local desde 2022 e ele não consegue curar. Aí ele consegue ficar 10, 15 dias jogando, aí fica depois mais 2 meses parado. É isso. Ele agora tinha se recuperado dessa lesão no Santos, se recuperado entre aspas, né? Jogou 2 jogos pela metade lá da Venezuela e tá de novo no estaleiro. E eu repito a pergunta, quem garante que ele já não estava com essa dor antes do jogo contra o Uruguai, já estava sentindo algum incômodo e falou, não vou falar nada, porque tá rolando essa negociação, vou ganhar uns tubos no Fluminense, 1.200.000 por mês, vou ganhar um dinheiro de comissão na transação, vou me juntar ao Fluminense, né, que vai jogar o Mundial de Clube, vou viajar para os Estados Unidos. Por que eu vou revelar isso aqui? Eu vou pro jogo, não vou falar nada, que isso aqui é uma coisa subjetiva, ninguém vai saber que eu tô com essa dor, e no intervalo eu falo que tô sentindo e saio. Vou dar um migué no primeiro tempo, correr mais ou menos, e saio, estoura aqui um pouquinho, não tem problema. Saio no intervalo. Não vou perder essa grana, não vou perder essa negociação, não vou perder essa transferência. E lá então, como é que o Fluminense poderia se livrar disso? Fazendo um exame médico. Fazendo o básico do básico. O beabá, manda um médico pra lá. Quanto custaria mandar um médico lá para... O jogo foi no Uruguai. Manda lá pro Uruguai, gasta 5 mil reais pro médico ir lá, faz um exame. Estamos contratando esse jogador, conversa com o departamento médico da seleção venezuelana. Olha, somos médicos, é todo mundo colega ali, preciso fazer um exame no jogador. Estamos contratando ele. Você fazer o exame ia detectar na hora. Na hora, algum incômodo, alguma lesão. O exame de imagem mostra na hora esse tipo de situação. É isso. Ponto. Não fez o básico, entrou pelo cano, jogou no lixo, o Mário jogou no lixo 40 milhões de reais, que é o que custa o Soteldo, fora os salários. É mais um pro time de aposentados, não é o primeiro e não será o último lá na gestão Mário Bittencourt. O Soteldo, infelizmente, está com cara de que vai ser mais um dessas furadas, né? Já foi assim Douglas Costa, já foi assim Renato Augusto, já foram assim tantos outros contratados pelo nome, pela grife, pelo Mário Bittencourt. Mas enfim, a torcida está tentando esquecer disso tudo e ficar otimista para o jogo de amanhã, Fluminense e Borussia, 1h da tarde.